Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O segundo príncipe era muito ardiloso, enganando até mesmo sua própria irmã de sangue. Isso fez com que Yuan Shong o desprezasse profundamente. Isso pode ser um meio de sobrevivência na luta pela coroa, mas Yuan Shong não achava que justificasse a ação de enganar até mesmo parentes próximos. É impossível que ele não saiba que a princesa Ni Huang e eu estamos no mesmo campo de treinamento. Talvez até seja sua intenção que a princesa Ni Huang venha para o campo de treinamento de Convu. Após a revelação da existência da veia espiritual, o segundo príncipe pode até ter previsto que a princesa Ni Huang recorreria a tais ações extremas, então optou por não fazer nada. Tais pensamentos passaram rapidamente pela mente de Yuan Shong. Ao se lembrar da reputação do segundo príncipe e dos atos que ele havia cometido na vida passada, Yuan Shong sentiu-se repentinamente desconfortável. Quando o poder entrava em cena, até os príncipes mais inocentes se transformavam em bestas ferozes. Essa também foi a razão pela qual Yuan Shong relutou em se envolver no assunto. Princesa Ni Huang, você acha que será útil ao segundo príncipe só porque obteve a veia espiritual? Yuan Shong resmungou friamente. Em vez de recuar, ele optou por caminhar em direção à princesa Ni Huang, destemidamente. Independentemente de a princesa Ni Huang estar ciente do verdadeiro caráter do segundo príncipe, Yuan Shong sabia que tinha que superar essa crise primeiro. Pirralho, que tipo de brincadeira você está fazendo? Como uma veterana experiente, a velha babá imediatamente detectou que Yuan Shong estava aprontando algo ao ver suas ações. Mas desta vez, ela havia errado. Ignorando a velha babá, Yuan Shong riu baixinho. Princesa Ni Huang, você não sabe que o general Li Yishao foi derrotado na Montanha Negra. E ainda assim, você ainda está a fim de brigar comigo por uma veia espiritual. A princesa Ni Huang estava determinada a manter a calma diante do que Yuan Shong iria dizer, mas ao ouvir o nome do general Li Yishao, os rostos da princesa Ni Huang e da velha babá mudaram imediatamente. Seu pirralho, como ousa tentar me enganar? O rosto da princesa Ni Huang ficou frio. Sua figura ficou turva, e antes que Yuan Shong pudesse entender o que estava acontecendo, sentiu algo agarrar seu braço com força. Desta vez, a princesa Ni Huang ficou séria. Seus movimentos estavam várias vezes mais rápidos do que antes, não dando tempo para Yuan Shong reagir. Nesse momento, Yuan Shong finalmente entendeu por que a princesa Ni Huang estava disposta a lidar com ele tão vagarosamente. Yuan Shong, pare de falar bobagens. Como o general Li pôde perder? Se você continuar falando bobagens, não vou me contentar em tirar uma veia espiritual sua. Berrou a princesa Ni Huang, enfurecida. Uma carranca profunda e gélida se formou em sua testa. Ela chegou à mansão da lâmina defletora com uma atitude tranquila, mas as palavras de Yuan Shong a deixaram realmente indignada. Isto é só uma pequena lição para você. A princesa Ni Huang apertou ainda mais o aperto, e aquela força de pinça fez com que Yuan Shong sentisse como se seu pulso tivesse sido partido em dois. Mesmo assim, Yuan Shong não emitiu o menor grito de dor. Ele havia sofrido muito para ser afetado por meios tão mesquinhos da princesa Ni Huang. Princesa Ni Huang, estou apenas constatando um fato. Se você quer acreditar ou não, não é da minha conta. Nosso clã Yuan tem algumas conexões nas forças armadas, então é inevitável que nossa rede de inteligência em campo seja um pouco mais rápida do que as outras. Se você acha que estou falando bobagens, pode sempre tratar como se eu não tivesse dito nada, respondeu Yuan Shong friamente. Entretanto, quanto mais Yuan Shong agia dessa maneira, mais nervosa a princesa Ni Huang se sentia. Até mesmo a velha babá, calma, não conseguia deixar de se sentir um pouco nervosa por dentro. O general Li Yishao, da Alabarda Negra, era subordinado do segundo príncipe, e ambos tinham uma relação próxima. Se Li Yishao sofresse uma derrota na região norte e perdesse uma cidade, certamente seria severamente punido pelo imperador sábio. O império da Grande Tang tinha penalidades severas para generais que perdiam o território da nação. E, mais importante do que isso, o segundo príncipe também estaria envolvido no caso. Na luta pelo poder imperial, isso poderia ser fatal. Este foi realmente um grande terremoto para o segundo príncipe. Diante disso, a veia espiritual parecia insignificante em comparação. Nesse aspecto, Yuan Shong não estava errado. Alteza, vamos deixar a questão da veia espiritual de lado por um momento. Se o que este rapaz diz é verdade, então este assunto é de suma importância, disse a velha babá com uma expressão sombria. Ao ouvir essas palavras, a princesa Ni Huang começou a entrar em pânico. Pirralho, se eu descobrir que você está mentindo. Entretanto, antes que a princesa Ni Huang pudesse terminar seu discurso, Yuan Shong já havia intervindo. Princesa Ni Huang, se eu fosse você, voltaria correndo para o Palácio Real o mais rápido possível. Talvez você ainda consiga chegar a tempo de salvar a situação. Caso contrário,
Você acha que pegar uma veia espiritual será capaz de tirar o segundo príncipe dessa situação terrível? Yuan Shong zombou. Não era mentira. O exército de Li Shao havia de fato sido derrotado na Montanha Negra, e a notícia chegaria à capital muito em breve. Mas é claro, havia uma coisa que Yuan Shong não contou à princesa Ni Huang. Os turcos não tinham o hábito de conquistar cidades. Além disso, considerando o imenso poderio militar da mansão do protetorado de Beiting, mesmo que conseguissem romper as defesas da Montanha Negra, certamente recuariam rapidamente. Li Shao e os outros não precisaram enfrentar os turcos de frente. Eles poderiam facilmente retomar a Montanha Negra após a retirada dos turcos. Mas é claro que Yuan Shong jamais contaria isso à princesa Ni Huang. Seria bom fazer essa princesa dominadora e arrogante entrar em pânico por um tempo. Com as palavras de Yuan Shong, a princesa Ni Huang imediatamente saiu correndo da mansão, ansiosa. Babá, vamos embora. Pirralho, se eu descobrir que você está mentindo para mim, esteja preparado para enfrentar as consequências. A princesa Ni Huang acenou para a velha babá enquanto saía. Com um estalar de dedos, uma força poderosa disparou e atingiu uma árvore enorme a 20 metros de distância das muralhas da mansão da lâmina defletora. A árvore imponente caiu imediatamente, e a copa maciça desabou sobre a mansão da lâmina defletora. O cultivo daquela mulher é realmente incrível. Ao ver aquilo, Yuan Shong não pôde deixar de ficar atônito. A princesa Ni Huang não havia usado nenhuma técnica, fora apenas um simples estalar de dedos. Mesmo assim, por mais normal que fosse, ainda assim derrubou uma árvore imponente a 20 metros de distância. Sua força era realmente assustadora. O grupo da princesa Ni Huang partiu tão rápido quanto chegou. Com a mesma fúria com que entraram, acabaram saindo ansiosos. Em um breve momento, desapareceram no horizonte. Jovem mestre. Zhao Jindian levantou-se e sacudiu os membros. Ainda estava um pouco nervoso com o incidente de momentos antes. A velha babá havia agarrado seu ponto de acupuntura, deixando-o incapaz de se mover. Zhao Jindian considerou se deveria persuadir Yuan Shong a entregar a veia espiritual ou não, mas parecia que não havia mais necessidade disso. A princesa Ni Huang havia marchado para a mansão da lâmina defletora com um grupo de poderosos artistas marciais. Zhao Jindian pensou que Yuan Shong acabaria entregando a veia espiritual, mas quem diria que este último conseguiria convencê-los a ir embora com apenas algumas palavras. Jindian, você está bem? Yuan Shong se aproximou e perguntou preocupado. Os métodos de tortura na corte real não eram brincadeira. Eram cruéis, e quem estava fora do palácio mal conseguia imaginar o quão brutal a tortura poderia ser. De fora, Yuan Shong não conseguia dizer com certeza se Zhao Jindian estava ferido ou não. Estou bem. Zhao Jindian balançou a cabeça. Foi uma sorte que Yuan Shong tenha lidado com eles a tempo, não lhes dando chance de lhe infligir mais ferimentos além da primeira picada. Jovem mestre, Zhao Jindian hesitou. Eu sei que você fez de tudo para me salvar, mas se eles voltarem e perceberem que você estava mentindo, podemos estar em apuros então. Talvez uma taça de vinho envenenado pudesse aliviar a sede por um instante, mas só a empurraria um passo adiante no abismo. Quando a princesa Ni Huang descobrisse a verdade, o problema retornaria em um nível ainda maior. Dada a posição e a destreza da princesa Ni Huang, ela certamente causaria uma tempestade na mansão da lâmina defletora, não deixando paz para ninguém. Ao ouvir essas palavras, Yuan Shong não pôde deixar de rir. Jindian, você acha que eu menti para eles? Não é mentira. Zhao Jindian ficou surpreso. Claro que não. O sorridente Yuan Shong balançou a cabeça. Vendo a expressão atordoada de Zhao Jindian, não se deu ao trabalho de explicar a situação. Tudo bem, você deveria ir descansar um pouco. Eu vou resolver esse assunto. Após acalmar Zhao Jindian, Yuan Shong saiu da mansão da lâmina defletora. No entanto, assim que saiu dos portões, viu uma figura familiar subindo a montanha correndo. Parece que minha preocupação é infundada. Fiz uma viagem em vão. Carregando sua lança característica nas costas, a Marquês Yi atravessou os portões e olhou para o interior do pátio. Em seguida, lançou um olhar de dúvida para Yuan Shong. Percebendo a dúvida em seus olhos, Yuan Shong perguntou, você viu a princesa Ni Huang? Sim, assentiu a Marquês Yi. Ela tinha corrido para cá assim que recebeu a notícia. Tinha laços com a princesa Ni Huang, então veio com a intenção de mediar para ajudar Yuan Shong. Ela não esperava ver a princesa Ni Huang correndo ansiosamente enquanto ela escalava a montanha. O que você disse a ela? Eu conheço a princesa Ni Huang. Ela não é do tipo que desiste tão facilmente. A Marquês Yi avaliou Yuan Shong da cabeça aos pés, desconfiada. Considerando o estado de pânico da princesa Ni Huang há pouco, não parecia provável que ela tivesse obtido a veia espiritual. No entanto, se fosse esse o caso, não fazia sentido que ela partisse sem ter alcançado seus objetivos ali. A Marquês Yi não conseguiu compreender o bizarro paradoxo diante dela.
Pela primeira vez, ela percebeu que não conseguia enxergar através de Yuan Shong. Yuan Shong riu baixinho em resposta. Eu te explico depois. Por enquanto, me faça um favor. Tenho uma lista de nomes bem grande no meu quarto, e tem várias moças lá. No entanto, não as conheço, então preciso da sua ajuda. A Marquesa Yi chegou em um momento oportuno. Após refletir um pouco, Yuan Shong sentiu que, se quisesse expandir a influência da mansão da lâmina defletora, não deveria limitar seu alcance. Além disso, se os cortasse completamente, isso resultaria em alguns problemas. Pelo contrário, aceitar algumas delas pode ser altamente benéfico. Mas, inesperadamente, ao ouvir as palavras de Yuan Shong, a Marquesa Yi caiu na gargalhada. Em seguida, ela examinou Yuan Shong mais uma vez, e seu riso se intensificou. Seu olhar carregava uma intenção misteriosa que deixou Yuan Shong um pouco desconfortável. Do que você está rindo? Yuan Shong achou a situação ridícula. Teria ele contado uma piada muito engraçada sem querer? Além disso, o olhar da Marquesa Yi o estava deixando realmente desconfortável. Pirralho, você realmente não sabe o motivo pelo qual tantas moças se candidataram à sua mansão da lâmina defletora. A Marquesa Yi riu baixinho. Essas palavras deixaram Yuan Shong perplexo. Era exatamente isso que o intrigava, e parecia que a Marquesa Yi sabia algo sobre o assunto. Curioso, Yuan Shong perguntou. Marquesa Yi, a senhora sabe alguma coisa sobre isso? Sua expressão é realmente muito engraçada. Agarrando a barriga, a Marquesa Yi caiu na gargalhada novamente. Marquesa Yi, fale logo. O que está acontecendo? Vendo como a Marquesa Yi mantinha o suspense, Yuan Shong a incitou ansiosamente. Por que você não tenta adivinhar? O olhar que a Marquesa Yi lançava a Yuan Shong tornou-se ainda mais peculiar. Como é que eu vou saber? Yuan Shong cerrou os punhos, frustrado. A atitude da Marquesa Yi, de atiçar sua curiosidade enquanto se recusava a revelar a verdade, o deixou muito tentado a socá-la, mas, infelizmente, ele precisava ser muito mais forte do que ela. No momento em que ele estava rangendo os dentes de raiva, um pensamento de repente lhe veio à cabeça. Olhando fixamente para a Marquesa Yi, Yuan Shong perguntou, segunda irmã. Isso é obra da segunda irmã. Uma pessoa capaz de causar uma grande farsa e fazer a Marquesa Yi pensar numa expressão de você deveria saber só existia uma em que Yuan Shong conseguia pensar, sua segunda irmã, Yuan Shuya. E como se respondesse às dúvidas de Yuan Shong, a risada da Marquesa Yi aumentou. Agarrando a barriga, ela mal conseguia se manter ereta. Não importava o quão lento Yuan Shong fosse, estava claro que ele estava certo. Segunda irmã. Pensar que sua segunda irmã estava realmente envolvida nesse assunto. Isso vai mesmo ser a minha morte. Você sabe o que aquela sujeita, Shuyan, disse? A princípio, a Marquesa Yi não pensou muito nisso, mas depois de ver a expressão de Yuan Shong, ela de repente achou esse par de primos muito interessante. Sua prima divulgou que o clã Yuan está determinado a encontrar uma esposa para você, e qualquer pessoa que se juntar à mansão da lâmina defletora estará na lista de candidatas. É por isso que tantas moças dos 3 grandes campos de treinamento se candidataram aqui, revelou a Marquesa Yi. O quê? Ao ouvir essa resposta, Yuan Shong ficou atônito. Ele sabia que o número desproporcional de mulheres parecia suspeito, e as palavras que elas proferiram eram extremamente artificiais, não tendo absolutamente nada a ver com a veia espiritual. E pensar que esse seria o motivo. Que tipo de piada a segunda irmã está fazendo? Yuan Shong realmente entrou em pânico. Seria brincadeira. Yuan Shong percebeu que era só uma brincadeira, mas quem está de fora pode não acreditar. Eles realmente acreditariam nas palavras de Yuan Shuya. Ele sabia que sua segunda irmã não era de ficar à toa, mas não esperava que ela causasse uma confusão tão grande para ele. Yuan Shong já conseguia imaginar a visão de sua segunda irmã rindo triunfantemente no pico do campo de treinamento de Longwei. Você deve direcionar o que quiser dizer à sua segunda irmã. Vou entrar e dar uma olhada na lista de nomes. Agora que você falou nisso, há de fato algumas moças que eu quero trazer para cá. Não quero ver apenas homens fedorentos quando entrar na mansão da lâmina defletora. Ainda rindo, a Marquesa Yi deixou o estupefato Yuan Shong para trás e entrou na mansão da lâmina defletora. Uma expressão sombria passou pelo rosto de Yuan Shong. Apesar de ter sido ridicularizado pela Marquesa Yi, ele não conseguiu encontrar uma palavra para responder. A segunda irmã não está me causando problemas. Depois de refletir um pouco, Yuan Shong sentiu que o assunto não poderia ser ignorado. Assim, retornou ao seu escritório, escreveu uma carta excepcionalmente severa e a entregou à sua segunda irmã. Só então saiu da mansão da lâmina defletora e entrou na floresta. A Guerra dos Príncipes não foi uma questão trivial. Naquele momento, o primeiro príncipe e o segundo príncipe já haviam aparecido, levando em conta o vidente que adivinhou sua veia espiritual. Um total de 3 príncipes já haviam se envolvido neste assunto.
Yuan Shong sabia que uma enorme onda de príncipes continuaria a aparecer em busca de sua veia espiritual e talvez até mesmo arrastaria o clã Yuan à força para ficar na mesma frente que eles. Em um período tão crucial, era fundamental que Yuan Shong se acalmasse e considerasse seu próximo curso de ação. Antes de mais nada, ele tinha que ficar longe de lugares onde os outros esperariam que ele estivesse, como o campo de treinamento e a mansão da lâmina defletora. Para isso, a floresta era o lugar perfeito para se acalmar e pensar. Executando os passos fantasmas, Yuan Shong desapareceu rapidamente. As profundezas da floresta montanhosa estavam repletas de espinhos. Além de pássaros e animais, pouquíssimas pessoas se aventuravam ali. No entanto, duas figuras passeavam em seu meio. O jovem estava no final da adolescência. Era alto, esguio e tinha um rosto extremamente elegante. Possuía uma graça natural de nobreza, e cada gesto seu transmitia elegância e autoridade. Entretanto, seu rosto estava pálido e ele não parecia estar em boas condições físicas. Caminhando ao lado do jovem, caminhava um criado na casa dos 40. Ele vestia uma camisa marrom leve e seu rosto era excepcionalmente feio, especialmente pela expressão miserável. No entanto, o que mais se destacava nele era seu pescoço. Apesar de ser homem, ele não tinha pomo de Adão. Embora um servo devesse ser subserviente, ele parecia estar muito irritado no momento. Tio Jig, eu já cheguei ao ponto de me esconder aqui. Você acha que o irmão mais velho, o segundo irmão e os outros vão me deixar ir? Papai provavelmente deveria me esquecer, certo? O jovem arrojado caminhou por um caminho apoiado pelo criado. Não deveria haver uma trilha nesta floresta espinhosa, mas depois de meses caminhando nesta área, ele forçosamente abriu uma pequena trilha aqui. A luz do sol penetrava pelas frestas das copas das árvores e incidia sobre o jovem. Sentindo o calor do sol, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Era difícil dizer se ele estava aproveitando a luz do sol ou se ansiava por ser esquecido. Alteza, o senhor é um tolo. Ao ouvir essas palavras, o servo se sentiu ainda mais irritado, e seu tom refletia seu humor. Como filho da família real, descendente do nobre imperador sábio, você deveria estar se esforçando para aumentar sua intimidade com Sua Majestade e conquistar seu favor para que possa obter o poder supremo em suas mãos. No entanto, você pediu para vir a este humilde campo de treinamento de Convu e agora teme não estar longe o suficiente de Sua Majestade. Como pode ser tão plácido? Enquanto falava, o servo se tornava cada vez mais crítico. Se não fosse pelo fato de os eunucos não terem escolha para onde seriam enviados, ele jamais teria seguido um mestre tão inútil. Com esse tipo de personalidade, aquele sujeito não passaria de bucha de canhão no turbilhão da autoridade. Quando o novo imperador fosse coroado, o único caminho que lhe restaria seria a morte. Uma coisa era esse idiota morrer, mas ele também estaria implicado. Desde os tempos antigos, os príncipes que fracassavam na disputa pela autoridade real eram condenados à morte, junto com aqueles que os apoiavam. Tio Jig, você sabia? Eu realmente odeio brigar com o irmão mais velho e os outros. Além disso, não sou páreo para eles. Não seria melhor eu ser esquecido pelo meu pai? Além disso, este lugar é muito tranquilo e eu gosto muito dele. O jovem ignorou as palavras ríspidas do servo. Em vez disso, sorriu. Chega. Se você quer morrer, faça isso sozinho. Não tenho intenção de fazer o mesmo. O feio servo empurrou o braço do jovem para o lado com força e avançou com raiva. Quanto mais pensava no assunto, mais frustrado se sentia. Se não fosse pelo fato de que seria um caso perdido se fizesse isso, já teria matado aquele tolo quinto príncipe há muito tempo. Como uma pessoa tão plácida pode existir? Os anos servindo realmente foram em vão. Tio Jig, eu sei que você só está dizendo essas palavras por raiva. O jovem príncipe tinha um temperamento muito bom. Apesar de o servo ter lhe afastado o braço, ele não parecia nem um pouco zangado. Com uma risadinha, correu para alcançá-lo. Parentesco era algo que nunca existiu na família real. A mãe do jovem príncipe era uma humilde concubina do sábio imperador quando ele ainda era um príncipe herdeiro, e ela morreu quando o jovem príncipe ainda era pequeno. Antes dos planos no palácio, era difícil para um príncipe solitário e sem apoio sobreviver. Embora ele tenha conseguido sobreviver até aquele ponto, aqueles ao seu redor morreram. Tudo o que lhe restou foi o tio Jing. Essa era a razão pela qual ele valorizava tanto esse relacionamento. Olhando na direção em que o tio Jing havia desaparecido, o jovem príncipe seguiu apressadamente seus passos. Pombo após pombo voava sobre a cabeça de Yuan Shong, em direção à mansão da lâmina defletora. Por algum motivo, Yuan Shong deu um longo suspiro de alívio ao vê-los. Pelo menos, ele não teria que lidar com essas questões problemáticas por enquanto. Parecia que deixar o campo de treinamento tinha sido uma decisão sábia. Não será fácil lidar com esses príncipes, pensou Yuan Shong. Ele não entrou em pânico nem mesmo ao encarar Yao Guanyi no pavilhão da vasta garça, mas este incidente o deixou realmente um pouco angustiado.
Agachando-se, o Anshong saltou, deixando para trás um galho de árvore reverberante. Como uma flecha afiada, ele voou em arco e pousou em outro galho de árvore a vários metros de distância. O Anshong sentiu-se excepcionalmente relaxado neste lugar tranquilo, o que lhe permitiu se acalmar e organizar seus pensamentos. Não me siga. Naquele momento, um rugido furioso soou. Em meio às profundezas da montanha, era excepcionalmente notável. O Anshong franziu a testa, surpreso. Tem alguém aqui. Seu vagabundo inútil. Aquela voz raivosa soou mais uma vez à distância. Ele parecia estar repreendendo alguém. Isso é estranho. O Anshong não pôde deixar de sentir um pouco de curiosidade sobre a situação. Embora o Anshong, Suanshan e os outros tenham conseguido deixar o campo de treinamento de Convu facilmente, eles eram a exceção. A maioria dos recrutas não tinha permissão para sair do local casualmente. Foi somente por causa de Zhao Qianqiu que eles possuíam esse privilégio, e foi por esse privilégio que o Anshong procurou Zhao Qianqiu. Saltando dos galhos das árvores, o Anshong rumou para sudoeste, a direção de onde a voz parecia ter vindo. Logo, a uma distância de 30 a 40 zan, separado por uma camada espessa de folhas de árvore, o Anshong avistou um jovem elegante, aparentemente discutindo com outra pessoa. O Anshong não pensou muito à primeira vista, apenas ficou perplexo com a familiaridade da outra parte. No entanto, ao olhar mais uma vez, as sobrancelhas de Yuan Shong se contraíram violentamente. Liang. Essas palavras passaram pela mente de Yuan Shong como um raio. Imaginar que ele encontraria o quinto príncipe Li Eng ali. Neste mundo, pode haver muito poucas pessoas que tenham ouvido falar de Li Eng, mas em sua vida anterior, não havia ninguém que não conhecesse este quinto príncipe. A razão era simples. Ele foi o último grande imperador da Grande Tang e das planícies centrais. Li Eng era o nome pessoal do imperador Suzong de Tang, sucessor do atual imperador sábio. Além disso, o tio Jing era mais conhecido historicamente como Li Fugu, um eunuco que exercia imensa autoridade durante o governo de Li Eng. Observando as duas figuras à distância, uma enorme onda de choque tomou conta de Yuan Shong. Ele não esperava encontrar o futuro filho do céu ali. Além disso, era no mais humilde dos 3 campos de treinamento, estabelecido especialmente para civis comuns, Convu. Isso foi simplesmente surpreendente. O Anshong ainda estava surpreso com a descoberta inesperada na montanha quando de repente ouviu um alto pá. Virando-se para dar uma olhada, viu que o servo havia dado um tapa no quinto príncipe Li Eng. Audacioso. A raiva tomou conta do rosto de Anshong. Correndo à frente, ele rapidamente se colocou entre o servo e o quinto príncipe Li Eng. Com um golpe de palma, ele o derrubou. Em seguida, virou-se e ajudou o futuro imperador da Grande Tang a se levantar. Li Jingon, como você ousa? O Anshong se virou e encarou o eunuco com fúria. A intenção assassina transparecia em seus olhos. Já que o quinto príncipe estava ali, o servo de meia-idade ao seu lado devia ser o notório eunuco sedento por poder, Li Jingon. Ele tinha um título muito mais espetacular, Grande Eunuco Li Fugu, o ministro mais corrupto durante a era de catástrofe da Grande Tang. Se havia uma pessoa que todos nas planícies centrais odiavam após a morte do sábio imperador, era o grande eunuco Li Fugu. Em sua vida passada, inúmeras pessoas queriam assassiná-lo, drenar seu sangue e rasgar sua carne. Se não fosse por esse bastardo, a grande herança da Grande Tang não teria sido destruída. Pode-se dizer que foi ele quem extinguiu as últimas esperanças da Grande Tang. Esqueça! No momento em que Yuan Shong estava considerando se deveria aproveitar a oportunidade para matar Li Jingon antes que ele assumisse um papel de poder, uma voz profunda e gentil soou em seus ouvidos. Li Eng esfregou o rosto levemente inchado enquanto falava com compostura. Tio Jing não fez isso de propósito, ele só estava ansioso no meu lugar. Por outro lado, o rosto de Li Jingon estava pálido e ele tremia de choque. Ele realmente não fez isso de propósito. Embora estivesse muito irritado com a ação do quinto príncipe, e tivesse a intenção de lhe dar uma lição, ele jamais ousaria sonhar em dar um tapa em um membro da família real. Um servo esbofeteando o próprio senhor era um crime verdadeiramente hediondo. Ele o fez apenas por raiva. Mais importante ainda, ele também não imaginava que seria visto no meio daquela montanha remota. Se a notícia se espalhasse, ele poderia ser decapitado. Sinto muito, Alteza. Eu fui tolo. Li Jingon se apressou e se deu um tapa forte, arrependido de suas ações. Esqueça, tio Jig. Eu sei que você não fez isso de propósito. O quinto príncipe acenou com as mãos casualmente. Ao ver isso, o Anshong mergulhou em pensamentos profundos. Não foi à toa que o quinto príncipe foi tão favorecido pelo sábio imperador. Por fim, reivindicou a coroa. Sua magnanimidade e disposição, por si só, eram incomparáveis para muitos. O príncipe vinha de uma linhagem nobre, e ser esbofeteado por um servo era uma enorme humilhação para eles. Se fosse qualquer um dos outros príncipes,
certamente já teriam ficado furiosos. No entanto, o quinto príncipe ainda conseguia encarar a situação com indiferença, sem demonstrar fraqueza e impotência. Jovem mestre, posso saber como devo me dirigir a você? Perguntou o quinto príncipe Li Eng enquanto avaliava o Wanshong. Comparado ao tio Jing, ele estava mais interessado na história do jovem à sua frente. A outra parte parecia saber de sua identidade, mas Li Eng não se lembrava de ter conhecido esse jovem antes. Sério, quem é você? Para ficar bisbilhotando por aqui, o que está fazendo? Ao ouvir essas palavras, Li Jingon imediatamente aproveitou a oportunidade para retaliar. A situação de momentos atrás quase o matou de susto. Pensando mais profundamente no assunto, Li Jingon de repente percebeu algo que havia negligenciado antes, e isso o deixou extremamente nervoso. Como esse rapaz sabia o nome dele? Mesmo dentro do palácio, pouquíssimos sabiam seu nome. No entanto, este rapaz desconhecido do campo de treinamento de Kung Fu realmente o conhecia. Isso foi realmente chocante. Se possível, Li Jingon queria usar isso como um incentivo para matar o rapaz à sua frente, a fim de evitar problemas futuros. Afinal, se soubessem que ele havia esbofeteado um membro da família real, ele estaria condenado. Fale! O primeiro príncipe o enviou aqui. Mas antes que Li Jingon pudesse terminar de falar, a palma da mão de Wanshong já havia atingido seu rosto com força. A imensa força por trás do movimento o jogou para trás, e metade de sua cabeça inchou. Essa ação abrupta deixou Li Jingon e Li Eng perplexos. Como diz o ditado, é preciso olhar para o dono antes de bater num cachorro. Como o Wanshong sabia da identidade de Li Eng, ele deveria saber que tal atitude era um tabu. Este tapa é para o quinto príncipe. Sua Alteza pode não se importar muito com este assunto, mas é imperativo que eu lhe dê uma lição. Como pode um eunuco do Palácio Real pôr as mãos em um príncipe? Quer que eu denuncie isso à família real ou ao Tribunal de Revisão Judicial? O Wanshong resmungou fria e energicamente. E já que perguntou, vou lhe contar minha identidade. Sou o Wanshong, filho do clã Wan. Meu avô é o Wan Jiulin, meu tio-avô é um influente funcionário da corte real, o Wan Zhen, e meu pai é o Wan Yan. Se quiser me denunciar, fique à vontade. Assim que essas palavras foram ditas, o rosto de Li Jingon empalideceu imediatamente. Até Li Eng ficou chocado. Clã Wan, um clã de ministros e generais. Com a identidade de Wanshong, até um príncipe o levaria a sério. No entanto, o que deixou Li Eng chocado foi outra questão. Você é o Wanshong? Li Eng avaliou o Wanshong da cabeça aos pés com um olhar surpreso. Na Grande Tang, esse era um nome que não precisava de antecedentes familiares para complementá-lo. Era prestigioso por si só. Até mesmo um príncipe como ele, que frequentemente ficava confinado no palácio, ouviu dizer que um jovem formidável conhecido como o Wanshong havia aparecido na capital recentemente. Rumores nas ruas diziam que o Wanshong ainda não tinha completado 16 anos, e Li Eng achou difícil acreditar nessas palavras na época. No entanto, este jovem parecia ser ainda mais jovem do que ele esperava. Até Li Jingon ficou atordoado. O atual ele ainda não havia obtido o poder de reinar supremo na corte real. Por mais formidável que fosse agora, tudo se baseava na confiança e na posição do quinto príncipe. Na verdade, ele não exercia nenhuma autoridade real. Portanto, ainda havia muitas coisas que poderiam deixá-lo assustado, e esse descendente do clã Wan era uma delas. Isso é realmente emocionante. Ao ver isso, Wanshong não pôde deixar de se sentir animado. Lembrando-se de todas as atrocidades que Li Jingon havia cometido em sua vida passada, esse tapa foi ainda mais prazeroso do que avançar um único reino em seu cultivo. O corrompido Li Fugu estava sempre cercado de especialistas, tornando impossível até mesmo chegar perto dele, muito menos assassiná-lo. Nem mesmo uma mosca conseguiria entrar em um raio de 300 metros ao redor dele com segurança. Envolvendo os maiores especialistas dos cultos demoníacos, seitas e do mundo pugilístico, sua defesa foi infalível. Inúmeros especialistas que pretendiam assassinar Li Fugu caíram sem nem mesmo ver seu alvo. Entretanto, o atual Li Jingon ainda não estava tão fortemente protegido. Ao ver que a outra parte não conseguiu nem retaliar, Wanshong não pôde deixar de se sentir eufórico. Se eu pudesse me livrar dele agora, haveria um ministro corrupto a menos no futuro, pensou Wanshong. Li Jingon, ou melhor, Li Fugu, foi o primeiro eunuco a ascender ao cargo de primeiro-ministro, iniciando assim a convenção de eunucos assumindo um papel de poder na corte real e interferindo diretamente na política. Ele foi a causa do declínio contínuo da Grande Tang no futuro, empurrando-a ainda mais para o abismo. Se Wanshong o matasse agora, talvez o futuro da Grande Tang pudesse mudar. Pode haver outro raio de esperança para a Grande Tang. No entanto, Wanshong extinguiu esse pensamento em sua mente assim que ele surgiu. Sempre há dois lados em tudo. Li Jingon poderia se tornar um ministro corrupto no futuro, mas também contribuiu para a nação de algumas maneiras. Por exemplo,
desempenhou um papel fundamental ao ajudar o quinto príncipe Li Ying a conquistar poder na corte real antes de sua coroação. Seus planos tortuosos também ajudaram Li Ying a evitar as diversas armadilhas que os outros príncipes armaram para ele diversas vezes. Essa também era a razão pela qual Li Ying tinha absoluta confiança nele, sem sequer repreendê-lo quando lhe davam um tapa. No entanto, em troca, isso criou o corrupto Li Fugu, que acabou levando à queda do império. No entanto, a razão pela qual Yuan Shong decidiu não tocar em Li Jingon foi por outro motivo. Devido à doença que Li Ying sofria, seu corpo estava frágil e ele não conseguia aprender artes marciais. Isso deu origem à sua personalidade plácida. Isso era muito diferente de Li Jingon, que era movido por seu desejo de poder. Assim, nos primeiros estágios da vida de Li Ying, Li Jingon foi um fator motivador que impulsionou o equilibrado Li Ying na esperança de que ele se tornasse mais determinado. Durante esse período, Li Jingon fez todos os esforços para ajudar Li Ying. Este poderia ser considerado o período de lua de mel para ambos. Parece que Li Jingon atacou Li Ying por causa desse assunto. De repente, Yuan Shong entendeu a situação. A razão pela qual o quinto príncipe Li Ying veio ao campo de treinamento de Kung e acabou se escondendo nas profundezas da floresta provavelmente se devia à sua personalidade plácida. No entanto, Li Jingon era um homem ambicioso. Ele almejava prestígio e poder supremo. E assim, uma discussão surgiu entre eles sobre esse assunto. Alteza, perdoe minha grosseria. Não imaginei que Vossa Alteza estaria no mesmo campo de treinamento que eu, disse Yuan Shong enquanto voltava sua atenção para Li Ying. Jovem mestre Yuan está sendo educado demais. Estou muito feliz em conhecer os descendentes do Duque Jiu aqui. Li Ying riu, bem-humorado. Ao falar do avô de Yuan Shong, sua expressão também era excepcionalmente respeitosa. A história do Duque Jiu e do atual sábio imperador era bem conhecida por todos os príncipes e princesas da corte real. Não havia príncipe que não desejasse um subordinado como o Duque Jiu, que o ajudasse a atingir seus objetivos. O soberano trata seu subordinado com respeito, e o subordinado retribui seu soberano com lealdade. Após a aposentadoria do Duque Jiu, o sábio imperador estabeleceu especialmente uma embaixada dos 4 quartéis para manter o Duque Jiu ao seu lado, a fim de consultá-lo sempre que necessário. Como príncipe, Li Ying também se sentiu comovido e invejoso com essa história. Fim dos capítulos do 310 ao 312. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau.